E a gente bate um papo no final com perguntas e respostas, beleza? Vamos lá então, galera. Seguinte, como iniciar uma estratégia de growth hacking na minha startup ou na minha empresa, ou até na agência aí, igual tem um exemplo aqui, o passo a passo, como encontrar a sua audiência e como encontrar o melhor canal de aquisição. Bom, eu tive um bate-papo com o Guilherme recentemente, ele me falou que vocês passaram por algum processo aí de imersão, de growth hacking. Então é bem possível que eu vou falar alguma coisa que vocês já viram. Mas vou tentar ser bem breve e vou mais realmente no tático, no operacional, que é onde faz a diferença. Beleza. Galera, é o seguinte, a pergunta aqui, isso aqui é um funil de vendas. Onde é que está o gargalo aqui? Alguém sabe me responder? Se possível aí, abrir o meu microfone e interagir. Aonde que vocês acham que o meu gargalo está aqui nesse funil? Alguém? Alguém se habilita? Pessoal tímido. Leads em oportunidades, parece. Tá, vamos lá. Isso aí depende. Essa pergunta ela é muito genérica. Depende. Por que depende? Porque depende do mercado e depende do teu modelo de negócio. Se for um e-commerce, cara, tá excelente. Se for um SaaS, mais ou menos. Se for uma venda de um produto físico ou de um evento presencial ou algum tipo de conteúdo, aí depende. Então, para cada funil, depende do modelo de negócio que você trabalha e depende do mercado que você está inserido. Então, ter um histórico é importante você identificar isso. Mas como fazer quando você não tem um histórico, quando você está iniciando uma operação? Cara, legal você olhar benchmark. E aí, o que eu fiz? Nesse exemplo aqui, foi em 2018, quando eu assumi como CEO de uma startup de conteúdo, onde o produto era vender um evento presencial do ticket de R$ 1.400. Eu tinha pouco tempo para poder fazer isso. Qual foi o grande lance aqui? Eu comecei a rodar a operação, gerar lead, gerar demanda e não estava vendendo. Poucas vendas. Falei, cara, alguma coisa está errada. E comecei a monitorar isso diariamente. O legal de um funil, você olhar a cada 3 dias, ou você está de olho, obviamente, todos os dias, mas você olhar a cada 3 dias ou uma semana. Mas no caso que eu estava, como é muito próximo o evento, eu não tinha tempo para poder fazer muita coisa. Então, eu tinha que olhar diariamente. E chegava aqui na oportunidade em vendas, não vendia. Aí, quando eu olhei o benchmark de mercado de eventos, eu comecei a analisar, cara, eu estou bem em relação à aquisição de leads, eu estou bem em questão de taxa de conversão de lead para oportunidade, mas não estou conseguindo vender. A taxa de benchmark do mercado é 58%. Falei, cara, eu estou muito abaixo, eu estou menos da metade do que realmente era para fazer. O que eu vou fazer agora? E aí que entra o growth hacking. O growth hacking é uma mira laser. Não adianta eu querer fazer vários experimentos, várias táticas, várias coisas acionáveis aqui no topo e no meio, sendo que o meu gargalo é no fundo. Então, assim, eu continuei fazendo o que eu estava fazendo já, de boas práticas aqui em cima, mas eu mirei aqui. E aí, quando eu mirei aqui nesse fundo de funil, a gente conseguiu sair daqui de quase poucas vendas para bater a meta e faturar 140 mil só no self-service, só na venda ali automática pela... esqueci o nome dessa plataforma, concorrente da Eventbrite aqui no Brasil. Simpla, exatamente. Só pelo Simpla vendemos 140 mil em 2 semanas. E fora por Inside Sales foram mais 150 mil. Então a gente faturou aí 300 e poucos mil só de ingresso em 2 semanas. Depois que eu mudei aqui esse experimento. E alguém sabe ou tem uma hipótese do que eu poderia ter aqui mudado? Bom, eu mudei a página. A página não estava convertendo. Eu comecei a monitorar cliques, comecei a monitorar a navegação, comecei a monitorar o heatmap e eu percebia que não tinha engajamento. As pessoas não rolavam a página e não compravam lá o produto. Mudei toda a página, contratei um copywriter na época, ele reescreveu a página toda e aí começou a cair venda depois que mudou toda essa estratégia. Bom, eu sou o Maicon, hoje eu estou como CEO da Agribase. A Agribase é uma plataforma de conteúdo de aprendizado contínuo no agro. Eu estou no agro desde 2013 como empreendedor, já empreendi em outras startups, já quebrei uma startup com investimento de 600 mil, já passei por 2 processos de aceleração, a Waira e a Setup Farm, e ao longo desses anos eu percebi que existe um grande problema no mercado do agro da baixa maturidade em relação à adesão
ao digital, né? O agro é um setor menos digitalizado no mundo. E por conta disso, o fator de ter baixa maturidade, muitos produtores ainda não entendem a importância e não sabem nem que existem soluções para poder utilizar dentro da sua lavoura. E quando ele não tem a noção de que ele precisa, ele não vai se interessar pela sua solução. Você pode fazer o melhor marketing, você pode fazer a melhor estratégia, que ele não vai comprar se ele não despertar na consciência em relação àquele problema que ele tem e despertar a consciência de que existem soluções que vão ajudar ele a melhorar a produtividade, reduzir custo, enfim. E nesse meio tempo aí de empreender e de quebrar a startup, eu assumi como Head de Growth da Agro, tá? A Agro foi um dos cases que eu mais me orgulho aí de ter trabalhado, tá? Então lá eu reportava diretamente para o CEO e também para a SP Ventures. E de lá para cá, fiz mentoria, trabalhei com algumas empresas, como a Venture Hub, a Aqua Capital, a Constec Ventures, a Telefônica foi uma das minhas investidoras na época que eu tinha a minha primeira empresa, e trabalhei já com a Agro, com a Geodata, com a JetBov, hoje estou com a AgroIntelli, e tenho outros clientes aí também que eu atuo focado em marketing digital no agro. Hoje a minha especialidade é realmente o digital no agro. Não só minha especialidade, mas também a minha missão de tentar ajudar a aumentar essa barra de nível de consciência aí sobre soluções digitais. Então, lá na Agro, quando eu assumi como Head de Growth, a gente tinha isso aqui de tráfego. A gente levou para 100 mil, quase 100 mil acessos mês em menos de 12 meses. Eu fiquei lá um ano e um mês, quando eu fui para Floripa, assumi como CEO da Buildin. E aí, nesse meio tempo, a gente trabalhou muito com conteúdo. Partindo dessa premissa de que o agricultor tem baixa maturidade, principalmente em gestão, né? E gestão e também em software e tecnologias, a gente trabalhou muito pesado em conteúdo. Então, um dos canais que a gente utilizava lá era o marketing de conteúdo e o SEO. A gente, em um ano, conseguiu ranquear mais de 6 mil palavras-chave. Hoje deve estar batendo mais de 50 mil palavras-chave ranqueadas no Google, somente no blog da Agro. A gente saiu lá entre quarto ou quinto, atrás de todos os concorrentes que já existiam na época, Strider, com investimento, Perfarm, que estava há um bom tempo, já também com investimento, Brasoft, que desde 2004, se não me engano, eles têm a solução, para, em menos de um ano, passar em primeiro e muito na frente em termos de engajamento e interação. Partindo dessa premissa. Conhecendo a persona e falando a linguagem da persona. E é isso que eu quero ensinar para vocês aqui. A como gerar mais tráfego, a como dobrar a taxa de conversão em o menor tempo possível, tá? Que é o que a gente tem feito lá na AgroIntelli. Mês a mês a gente tem batido meta e subido cada vez mais, dobrando a taxa de conversão de visita para lead, para conversão e para vendas, que ainda é um desafio lá um pouco recorrente na AgroIntelli. Bom, eu que o Renato tá aqui para você contar o case. Como é que é? Vou dar uma cutucada ali e ver se ele aparece. O Renato da AgroIntelli. Vou dar uma cutucada nele para ele aparecer e contar também o case. Mostrar aqui como que essa premissa que a gente tem feito aqui nos fez, né, a minha nova empresa abrir no meio de uma pandemia, no meio de uma crise. A gente começou a operacionar ela dia 12 de março, a faturar quase 150 mil em 3 meses, do dia 10 de março até o dia 17 de hoje, um pouco mais aí de 3 meses, ter 250 vendas e quase 150 mil de faturamento. E apenas 2 pessoas, eu e meu sócio, mais ninguém. Bom, o que é Growth Hacking? Você já deve saber o que é Growth Hacking. Growth Hacking é uma mistura de marketing com programação, com data analysis e também um pouco de psicologia, um pouco de behaviorismo, entender o comportamento e criar experimentos focados naquela premissa que a gente acredita que vai realmente impactar e mexer o ponteiro do faturamento da empresa. Bom, e nisso a gente tem aqui o funil pirata, né? Muito conhecido. Eu estava num vale lá, eu visitei algumas aceleradoras e pude bater papo e perceber que essa mentalidade de funil, de aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação é muito forte na cabeça deles. E se não fosse essa visão aqui, eu não teria olhado para o meu funil, identificado que o meu gargalo é aqui, ó. Então, se o meu gargalo é aqui em receita, por que eu vou tentar criar mais e-book, mais conteúdo, mais campanha de topo, e-mail, sendo que não vai virar? Até vira, porque você aumenta aqui o volume, mas você vai virar. Mas se eu conseguir melhorar a minha taxa de conversão aqui,
Eu não preciso investir mais nesse tipo de energia, de tempo e de campanha, sendo que eu só vou olhar realmente aonde é essencial. E é nisso que eu quero passar aqui para vocês, ter essa mentalidade de growth. Olhar o funil aqui de aquisição, ativação, retenção, receita e recomendação, entender aonde está o meu gargalo, ou se não tiver gargalo, se estiver ok com suas taxas de conversão, é olhar como que eu posso melhorar, ou como que eu posso escalar essa minha, a minha ativação, a minha retenção, a minha receita. É olhar com um olhar de mira laser e focar naquilo. Principalmente porque, cara, talvez a maioria que seja startup em fase inicial, né? E o que acontece startup em fase inicial? Pouco dinheiro e a equipe reduzida. Você não consegue abraçar o mundo para poder fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você tem que realmente olhar com atenção. E dentro desse olhar, vocês já devem ter visto já o framework do Bullseye Framework, né? Lá, a gente, no livro Traction, do Gabriel, esqueci o nome dele agora, o sobrenome, ele fala sobre 19 canais que você pode trabalhar. Então, cara, imagina uma equipe com 2 pessoas, como é o meu caso hoje, eu e meu sócio, trabalhar 19 canais, é impossível a gente conseguir fazer. Então, a gente escolhe realmente quais são os que têm maior potencial, de acordo com dados, de acordo com experiência, de acordo com o que tem sentido também dos clientes, para poder atacar e crescer com muito mais velocidade. Então, quando a gente fala de tração, existe hoje mais de 19 possíveis canais para você escalar a sua empresa. E como escolher, né, entre eles? Hoje eu uso esse framework aqui, que é o Bullseye. Eu escolho sempre 3 canais que eu trabalho, sempre, mais 3 aqui que eu vou testar, ou ao longo da minha jornada eu vou estar ali sempre experimentando, para poder ver se realmente faz sentido ou não. E eu vou excluir o restante para não perder o foco. E vou focar somente nos 3 mais importantes e alguns experimentos rodando aí em paralelo. Mas vamos lá. Tem muita teoria e pouca mão na massa. Vamos botar aqui a mão na massa e começar aí como realmente identificar a sua audiência, identificar esses canais. Bom, comece pelo óbvio, né? Teu público tá na internet. E essa é a pergunta que eu mais recebo quando eu vou fazer consultoria ou quando estou prospectando clientes de consultoria, que eu também faço consultoria ainda, né? Mesmo tendo a empresa, consultoria de marketing digital e growth, eles perguntam, Michael, o produtor tá na internet? Eu consigo vender para ele? Eu consigo, de fato, realmente escalar aqui as minhas vendas? E quando você olha aqui, a última pesquisa de 2017 da Associação Brasileira de Marketing Rural, inclusive eu fiz um infográfico lá no blog da Agribase, onde eu falo sobre isso. E aqui são as maiores redes sociais onde os agricultores estão presentes. Tem aqui o WhatsApp, quase todo mundo usa hoje o WhatsApp, é quase impossível não ter. Você vai ter o Facebook, você vai ter o YouTube, você vai ter o Messenger e o Instagram. De 2017 para cá, eu vi muita mudança, uma leve migração do Facebook para o Instagram. Inclusive, na última campanha que eu fiz aqui da Agribase, na semana retrasada, teve muito mais aquisição de lead pelo Instagram, via Stories, do que pelo Facebook. Apesar que o meu perfil aqui, ele é muito o profissional ainda. A gente está atacando muito o profissional, que é o agrônomo, é o técnico, é o gerente agrícola, para depois, no segundo momento, realmente atacar o produtor, já que ele é um pouco mais diferente ali em relação ao mindset de conhecimento e conteúdo online. Então, olha alguns reports. Recentemente, a McKinsey também liberou um report, se não me engano, foi mês passado, sobre a mentalidade do produtor brasileiro. Tem uma porrada de insights, uma porrada de dados que você pode começar a analisar e identificar quais canais aí trabalhar. Então, só aqui a gente percebe que, cara, eu posso trabalhar mídia paga. Se ele está no Facebook e tem WhatsApp, eu posso fazer campanha de mídia paga para o WhatsApp e tentar ali começar a criar um relacionamento. Ou se for uma campanha de e-mail, uma campanha de fundo de funil, eu posso atacar já como vendas. Segundo passo, bom, é criar suas personas. E quando vai criar personas, todo mundo, Michael, isso é muito básico criar personas, isso aí eu já sei, eu já tenho aqui minha persona. Mas quando eu entro numa operação de alguma empresa, é o principal erro. A galera tem lá a persona há 2, 3 anos, está lá na parede pregada a persona, com um monte de dado antigo, um monte de dado genérico que não faz o menor sentido aquilo. E aqui eu quero te ensinar como você vai encontrar e definir a tua persona muito melhor.
Esse aqui é um exemplo que eu acabei de pegar, é da internet, tá? E é mais ou menos como eu gosto de definir a minha persona. Além de pegar dados demográficos, idade, se é solteiro, profissão, cidade, tudo mais, eu gosto de entender quais são as motivações, quais são os objetivos, quais são as frustrações. Por quê? Porque são isso que eu vou trabalhar a minha copy nos anúncios. Quando eu faço uma copy focado no medo, ou focado na ganância, ou focado numa emoção, a taxa de conversão ela é muito maior, ela dobra, porque as pessoas se conectam com aquilo. E quando eu falo a emoção daquele momento, eles vão, de fato, se conectar e engajar muito mais. E como é que eu defino isso? Eu tenho 4 maneiras de definir. Uma que é a mais importante, e eu não dispenso, é entrevistar de 5 a 10 clientes. Principalmente os primeiros clientes que entraram na sua empresa. Se o cara entrou na sua empresa, numa fase ainda de beta, com bug, com um monte de coisa dando pau, é porque esse cara tá com muito problema e querendo resolver muito aquela dor. Então, esse cara, ele é o perfil ideal para você perguntar para ele quais são as principais dores que ele tem. E para isso tem algumas perguntas chaves, do tipo, como que era a tua vida antes, ou qual que é o seu maior desafio atualmente, o que te incomoda, o que não te deixa dormir à noite quando você realmente pensa sobre isso. Aí você vai entender realmente quais são as emoções ali envolvidas naquele problema e naquele desafio. Um terceiro ponto é dados demográficos, onde eu posso extrair tanto do Google Analytics, quanto de entrevistas, né, também, como formulário, ou até, realmente, entrevista one-to-one, individualmente, e conhecer também os visitantes, e também conhecer o visitante dos concorrentes, olhar os concorrentes e analisar os concorrentes. Então, aqui, lá no Google Analytics tem alguns dados. Se você tem tráfego suficiente, você vai encontrar qual que é mais ou menos a faixa etária, qual que é o sexo, de onde está vindo, qual região, qual estado. Você vai começar a ter um cheiro. Se você não tem ainda um Analytics populado, você pode olhar os concorrentes, que tem como você olhar o SimilarWeb, o SEMrush, o Alexa, que vão te dar aí muito mais insights sobre o que está acontecendo. Bom, aqui eu usava um passo manual, mas infelizmente o LinkedIn ele parou com esse plugin aqui, que é o Sales Navigator, que através do e-mail da pessoa, pelo Gmail, eu conseguia olhar o perfil do LinkedIn. E pelo perfil do LinkedIn, eu conseguia olhar a foto para poder entender se é mulher ou se é homem, qual a faixa etária mais ou menos eu chutava, qual que era o cargo dela, aonde ela estava, qual a cidade, qual o país, qual a região, e se ela era empregado, ou se ela era um C-level, ou se ela era um fundador. E aí eu conseguia criar. Aqui é um exemplo que eu fazia antigamente, mas hoje não tem como. Mas se você pegar um por um e jogar no LinkedIn, você consegue buscar isso aí. Então, sei lá, escolhe lá do seu e-mail marketing uns 10, 20, 30 leads que mais interagem com você, que mais abre. Aqui é um print do MailChimp. No MailChimp ele dá um Member Rating por estrela. Então, você escolhe quem mais tem pontuação, ou quem mais abre, e começa a analisar as redes sociais dele. Olhar perfil, olhar foto, olhar título, olhar comportamento, e você cria uns gráficos assim, para você entender quem é a tua persona, quem é a tua audiência, idade, gênero, localização, ocupação. Então, aqui, nesse exemplo, a maioria era empregado. Se é empregado e estava olhando o meu site, e eu falo sobre oportunidade, sobre desenvolvimento, sobre carreira, esse cara está tentando buscar alguma coisa para poder crescer na vida. Ou se ele é dono, e eu tenho lá conteúdos relacionados à gestão, à performance, a desenvolvimento, ele quer melhorar alguma coisa na minha empresa. Então, eu começo a criar hipóteses de dores que ele possa ter, sem falar com ele ainda. Aqui também é o título. Eu pego o título e vejo quem que são os caras. Então, aqui a maioria era técnico agrícola, era diretor-geral e era agrônomo, engenheiro agrônomo. Então, são profissionais que devem estar buscando algum tipo de conhecimento. Isso aqui é manual. Eu levava aí, talvez, dependendo do tamanho da base, uma semana, até um pouco mais, para poder analisar. E não é fácil fazer isso, mas tem uma maneira de agilizar esse processo, que é você usar o Easily Find no LinkedIn Profiles. Dentro do Google Sheet, ele é uma extensão, ele é um plugin, é um add-on
lá do Google Sheet, e quando você coloca lá o nome e a empresa, você dá um buscar, ele vai te trazer já o URL exatamente do LinkedIn dele. Se realmente ele tiver LinkedIn, obviamente. Produtor rural, nem todos têm o LinkedIn, tá? Então, para esse público de produtor rural, você vai ter um pouco de dificuldade de encontrar ele no LinkedIn, mas alguns já têm. Mas você consegue já ter uma noção de quem está lá e o que ele está buscando. E aí, ao invés de você clicar cada link e tentar lá olhar foto, olhar título, olhar um monte de coisa, eu uso o Phantom Buster. Phantom Buster é uma ferramenta paga, que ele é de uma tool de scraper. Ele faz scraper na internet de vários lugares. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter e uma porrada de coisa. E eu extraio automaticamente todos os dados. A descrição, o nome, sobrenome, a companhia, o job title, a descrição, a localização e tudo que tem no LinkedIn dele eu consigo extrair. E aí eu tenho muito mais velocidade para poder analisar esses dados e entender quem é minha persona. Bom, agora eu tenho dados demográficos, né, da minha persona. Como eu consigo dados psicográficos, dados de comportamento? Bom, a primeira coisa é entrevista, perguntando. Aqui, todo cliente que entra na minha empresa, ele passa por um onboarding. E no onboarding tem lá uma pesquisinha. E eu faço um monte de pergunta para ele. E uma delas é, o quão experiente você se considera quando o assunto é agricultura de precisão? E a maioria aqui é iniciante. Poucos aqui se consideram intermediário. E quando eu pergunto qual é o seu maior desafio hoje, falta de conhecimento, diminui as margens, isso diminuiu as margens da minha venda, estou ficando para trás, hoje eu preciso de mais conhecimento, nenhum conhecimento digital, não tenho nenhum conhecimento digital e de agricultura de precisão. Aqui são dores, e você percebe que tem emoções aqui envolvidas. Ele está meio frustrado em relação a isso, porque ele não teve isso. E pela idade dele, eu pressuponho que esse cara possivelmente é um profissional, deve ser um profissional, e aí eu tenho uma pergunta que eu pergunto se ele é agrônomo, se ele é produtor, ou se ele é técnico, e possivelmente esse cara nunca viu, pela idade dele, ele não viu isso na faculdade, porque é recente. Ele não teve aula de agricultura de precisão, não teve aula de agricultura digital, não teve aula de drone, não teve um monte de coisa. Então ele está perdido, ele está numa faixa etária aí de 40 anos, meio que entrando já nessa crise de meia-idade e está preocupado, porque ele ainda tem energia, ele sabe que tem potencial, ele tem experiência, mas ele está frustrado por não dominar as ferramentas digitais. Aí o que acontece? As campanhas que eu subo no Facebook, eu falo isso para ele. Você está assistindo para trás, você está assistindo frustrado, aqui tem uma oportunidade para você. Clique e veja como você pode se aperfeiçoar, como você pode crescer na sua carreira. Tá vendo que quando eu consigo pegar ali as emoções dele, do que ele está sentindo, eu consigo criar campanhas muito mais direcionadas para ele. Ele vai se conectar com muito mais velocidade, porque é aquilo que ele está procurando. Óbvio que aqui é um exemplo, mas eu olho todos eles, eu olho todas as perguntas, todas as respostas de todos os clientes que entram, para poder começar a entender quem é a minha persona e como posso melhorar as minhas campanhas e falar exatamente o que ele está procurando. Uma outra maneira é uma tool chamada Deep Social. Deep Social, ele faz uma análise de concorrência de perfis de influencers, tanto no LinkedIn, no Instagram quanto no YouTube. Aí quando você joga lá, e na época aqui que eu peguei esse exemplo, eu analisei o canal do Canal Rural no YouTube. E aí eu identifiquei que lá a maioria das pessoas que estavam lá eram homens, como no agro a maioria é homem, na faixa de 24 a 34 anos. O que isso me dá de exemplo? O que isso me dá de insight? Quando eu for criar a minha campanha no Facebook, eu só crio campanha para esse público, que é a maioria que está buscando conhecimento, a maioria que está buscando informação. O que mais que ele me deu? Ele me deu que as audiências que gostam do Canal Rural também se identificam com Chevrolet, com Toyota. Por que será, hein? Será que é porque eles estão buscando caminhonete? Trocar caminhonete? Talvez aí buscar novas tecnologias ou novos lançamentos que estão lançando? E aí o que me surpreendeu na época foi GoPro, Apple e o Walt Disney. Eu falei, cara, GoPro, Apple, Walt, por que será? Apple até que eu imaginava, porque a maioria dos produtores grandes usam Apple, usam tanto o iPad quanto o iPhone. Eu até imaginei, mas por que GoPro e por que o Walt Disney? E aí, na entrevista por telefone, eu falei com eles, comecei a perguntar o que eles faziam depois que acabava a safra, ou qual que era o maior sonho deles.
Muitas respostas foram, não, Maicon, meu maior sonho é toda final de safra eu pegar minha família e ir para Disney e lá eu poder renovar meu guarda-roupa, comprar tecnologia, comprar drone, comprar GoPro, porque eu quero filmar a minha lavoura. Ele tá aqui. E aí o que a gente fez? Criava artigo falando sobre GoPro, falava artigo sobre como escolher o drone, artigo sobre a diferença entre Chevrolet e Toyota, qual é a melhor caminhonete para a minha fazenda. Puf, chovia de visitantes, chovia de lead, chovia de gente interessada no assunto. Por quê? Porque eu estava falando exatamente o que ele estava buscando, o que ele realmente estava desejando naquele momento. Ele me dá também audiências de interesse e me dá a localização. Aqui também são mais insights, onde eu posso fazer campanhas direcionadas para estado ou até para cidade. Também me dá interesse de marcas, Mitsubishi, né? Também tem interesse em carros, motos, pet, né? E outras coisas mais. Tudo são insights que eu vou começando a analisar e vou criando a minha planilha, alimentando de ideias do que eu posso realmente começar a pensar em criar campanha. O que mais que eu posso fazer? Olhe também, se você não faz pesquisa ou não tem cliente para poder fazer pesquisa, que é o mais rico, olhe comentários no YouTube, no Quora, na Amazon ou no IGTV. E aqui eu peguei um exemplo, tem um canal lá que fala sobre arroba, que fala sobre pasto e pecuária, que tem muita visualização. Olha aqui, esse foi publicado mês passado e tem 40 mil de visualizações. Olha o tanto aqui de comentário. Eu vou lá e começo a ler um por um. Começo a ter ideia. Ó, me tire uma dúvida, uma dor. Uma pergunta, uma dor. Outra pergunta, uma dor. Quero saber sobre fazer silagem para o pequeno produto. Uma dor. Eu posso fazer um vídeo ou fazer um texto falando sobre isso. Como fazer silagem para pequeno produtor. Acho que deve ser aqui. Com a área de descanso, outra dúvida. Também aqui, ó, qual o melhor capim para fazer piquete na região de Pardinho, São Paulo? Eu posso pegar exatamente essa pergunta e fazer um post no meu blog, ou fazer um vídeo e publicar esse vídeo no Facebook e no Instagram. Foi o que a gente fez. Aqui é meu sócio falando. Eu identifiquei que a galera que compra drone, depois que compra o drone, não sabe o que fazer, porque eles acham muito bonito e todo mundo fala sobre drone, mas quando ele compra, ele percebe a dor que é não saber processar as imagens, ou ter que precisar de um mega computador para poder processar, porque as imagens são muito, muito pesadas, muito grandes. Ele compra o drone, não consegue processar as imagens, fica frustrado e fala que a culpa é do drone. Tá vendo como a baixa maturidade em entender sobre o digital é muito grande no agro? A galera não entende como que isso funciona, como que isso trabalha. Então, é por isso que a gente entrou nesse mercado, por isso que a Agribase, ela existiu, para tentar educar o mercado, diminuir essa resistência e entender como são os processos. E aí, no vídeo, ele fala o seguinte, não compre drone sem antes entender isso. Isso aqui é uma técnica de copyright para o cara poder clicar e ouvir. E aí ele fala, é um vídeo de 3 minutos, falando assim, ó, drones são muito bons, mas para você comprar um drone, você precisa ter isso, e que no fim das contas vai te custar o dobro do que você pagou no drone. E você vai comprar o drone e não vai ter o resultado esperado. Olha o tanto de curtidas, compartilhamento e coisas salvas. Até que foi pouco a gente alcançou pessoas. Mas o que aconteceu? Via inbox o Daniel. Certo, ele mandou mensagem, eu respondi, ele falou certo. É que assim, eu ia investir em um drone de pulverização, em uma asa fixa para captação de imagem, mas vi o vídeo de vocês hoje e decidi me especializar primeiro antes da aquisição. Qual você me recomenda? O que eu fiz? Joguei para ele um curso nosso. E tá aqui, Daniel virou um cliente nosso. Adivinha quanto eu gastei para isso? Campanha de drone, R$ 49,00. Para poder atingir 20 mil pessoas. O ticket do produto, 138. Paguei a minha campanha, ainda tô tendo lucro, porque dessa campanha me surgem N e N vendas que acontecem. Mas tudo isso porque eu fiz todo esse trabalhinho antes de analisar o comportamento, dados psicográficos, para poder saber exatamente quais são as dores da minha persona. E eu sei que uma das dores dela depois que ele compra aquele produto, aquele aparelho, não saber mexer. E aí entra a gente para poder orientar ele, que ele não precisa de um drone, ele não precisa de equipamento.
sem fazer nada, hoje, sem investir nada, ele já consegue fazer agricultura digital, já consegue fazer agricultura de precisão, somente usando dados de imagens satélites grátis e software grátis. Esse é o nosso objetivo. Uma outra maneira é você usar o SimilarWeb. SimilarWeb é uma ferramenta de análise de concorrência que me dá a estimativa de tráfego do concorrente. E também me dá quais são os subdomínios e o tráfego para esses subdomínios. Então, alguns sites aí têm subdomínios de fórum, que é o fórum de discussão, onde gera engajamento. E aqui nesse exemplo, na época eu estava na empresa de construção civil, que é a Buildin, eu peguei esse site e vi que tinha um fórum lá. E tinha muito tráfego. Cara, se tem muito tráfego é porque tem interesse. Tem gente procurando alguma coisa. Fui, cliquei, e aí encontrei uma porrada de dúvidas que as pessoas colocavam lá. Quanto custaria para fazer um espaço para churrasco em um condomínio? E aqui tem 5 respostas. Pronto. Se eu sou um cara que não manjo de fazer conteúdo, não tenho muita criatividade, eu pego essa mesma pergunta e pego cada resposta e crio lá o meu post. 5 maneiras de você mensurar o custo de fazer um espaço para churrasco em um condomínio. Eu tenho certeza que se você escrever um conteúdo desse para o público de construção ou para o público de imobiliário, vai chover de gente entrando no teu conteúdo e no teu site. Quando eu faço tudo isso e ponho isso numa planilha, eu crio aqui a minha persona. Isso aqui é um exemplo da nossa persona aqui que a gente trabalha. É um cara, é um consultor, ele tem a minha faixa etária de 30, 33 anos, por aí, eu coloquei aqui 32, e ele tem aqui uma dor, preciso me especializar mais. Isso aqui eu tinha feito antes de ter essa resposta. Eu pressupus que ele tinha. Essa resposta aqui foi recente. E agora eu posso até atualizar minha persona ou ter uma segunda persona, que é o cara quarentão que está se sentindo para trás, perdendo espaço para um monte de molecada que está vindo aí com conhecimento, com tecnologia e com muito mais agilidade. E ele sabe que ele está novo ainda para ficar para trás e ele tem, talvez, condições, que ele aqui acho que é um consultor, para poder investir 2, 3, 5 mil reais em conteúdo, em informação, em imersão ou em software que vai agilizar o trabalho dele. Então, isso é construir uma persona, você investigar a fundo todas as motivações, objetivos e dores que ele tem. E a partir daí, você começar a desenvolver a tua estratégia e a tua campanha. Bom, a gente está passando aqui... A gente tem quanto tempo, Guilherme? A ideia era ser uns 20 minutos de talk, imagina se tu não falasse rápido. Mas... Então, eu vou passar uma parte aqui bem final... E daí a gente encerra aqui, depois a gente valoriza o bate-bola e as perguntas. Beleza. Então, vou passar aqui para frente e vou chegar lá como eu faço campanha no Facebook. Aqui. Cara, as minhas campanhas elas são divididas em topo, meio e fundo. Tá? Eu não vou fazer campanha de fundo para cara que nunca me viu, para cara que não me conhece, que não sabe quem a gente é, o que a gente faz. Então, eu faço campanha de topo, eu esquento meu pixel, manda esse cara para uma campanha de e-mail, para uma planilha, para um e-book, para alguma outra coisa, e aí sim eu faço uma campanha de vendas para ele. Então, esse público, eu divido ele assim, ó, eu divido ele em topo, engajamento em Facebook e Instagram, eu faço lá meio, que é o cara que visitou meu blog, leu meu blog, porque o cara para poder ler um blog hoje de 2.000 palavras ou de 1.500 palavras, demanda tempo. Então, assim, o cara que não me conhece ainda, ele não vai ver tanto valor no meu conteúdo mais do que um cara que já me conhece, que já me viu meu vídeo, já viu as minhas postagens, sabe que o meu conteúdo aqui é de valor. Então, esse cara aqui que já engajou, ele vai clicar aqui muito mais do que um cara que nunca me viu. Que pode ser tanto para baixar algum material, e-book, planilha, ou qualquer outra coisa, um webinar, pode ser para post, blog, ou pode ser para vídeo um pouco maior, vídeo de 3, 4 minutos. E aí sim, esse cara que viu isso aqui, ele está muito mais preparado para poder, de fato, ouvir uma campanha de vendas, ou clicar numa campanha de vendas e talvez cair aí no seu funil no pipe do seu comercial para poder você tratar ele. Você percebe que aqui, ó, campanha de topo, olha o tamanho aqui, do meu público, 38 mil, 15 mil pessoas. Campanha de e-mail, olha o tamanho do público, 2.500. Veja como cai bastante esse público que cai aqui. E aqui um pouco menos ainda.
E aqui a gente fala que está um pouco, ainda grande. Em geral, ele cai 50%, o volume aqui. Então, esse cara que está aqui, ele passou por aqui, e agora ele está aqui. Ele vai estar muito mais quente e preparado para poder ouvir você falar sobre comprar alguma coisa do que um cara que nunca te viu na vida. Bom, era isso. Acabei falando muito. Obrigado, Maicon. E a ideia agora é a gente fazer um pouquinho mais um bate-bola. A gente tem aí uma boa parte das nossas startups. Eu sei que a Fabiane agora está num programa da Microsoft e está justamente numa época agora de growth hacking. Não sei, que só antes da gente passar no bate-bola, só dar uns highlights, assim, Fabi, do que talvez vocês tenham aprendido ou do que tem servido para vocês no programa da Microsoft. Beleza. Bom, acho que a gente começou o programa nessa parte de growth faz um pouquinho mais de um mês e tem sido uma experiência bem interessante, porque até então os nossos usuários, eles vinham muito mais por nós encontramos um parceiro que nos indicou outros e a gente tinha uma quantidade muito limitada de sensores para colocar em campo, então a gente não tinha nenhum tipo de campanha nem nada do tipo e a gente está estruturando tudo já baseado em growth. Então, tem sido muito útil. E eu acho que um dos principais aprendizados que a gente foi tendo foi justamente em ir moldando campanhas e processos correlacionados e utilizando os dados e insights de um para gerar o próximo e meio que guiando o nosso lead, a pessoa que entrou lá no início, na primeira campanha, para a próxima que a gente quer que ela busque, para ir, então, chegando cada vez mais perto do processo de vendas. Tem sido bem interessante para nós dentro da empresa. Até se o Robson quiser comentar alguma coisa, ele que está tocando isso mais dentro da Hacks, mas desde o processo de copy, que a gente tem falado muito com engenheiros agrônomos também, pelo próprio LinkedIn, o fato de já ter um processo de copy focado na dor daquela pessoa já foi levando para o próximo passo de forma mais rápida. Então, realmente, para nós é um processo e uma mentalidade que está funcionando muito bem. Legal, obrigado por compartilhar. Pessoal, Open Mic, quem quiser compartilhar o que está fazendo, quem quiser perguntar alguma coisa para o Maicon, fica à vontade. Eu vou tomar a liberdade, então, Martin, eu trabalho com a Bioin, e a gente está bem no processo de começar a desenvolver planejamento e vai começar a levar o nosso produto e a solução para o mercado agora. Eu fiz essa pergunta numa outra reunião que a gente teve e eu acho válido fazer de novo agora para o Maicon. Se tu estivesse começando uma empresa agora, se tu estivesse começando a tua estratégia agora, como tu ia distribuir os teus esforços entre mídia paga, aquisição orgânica de usuários, como tu distribuiria, não digo nem de verba, mas de esforços e concentração de tempo, dedicação de tempo no início da estratégia? Faz sentido a minha pergunta? Como tu... Faz, inclusive eu tô nesse momento, né? A gente começou em março, e estamos no 4º mês de operação. E toda a nossa energia é através de mídia paga. Porque a estratégia orgânica leva um tempo. Você vai começar a sentir aí resultado 3, 4, 6 meses para começar a ter ali um movimento, seja organicamente nas redes sociais, ou seja através do blog em SEO. Então, e aí você vai gastar muita energia, muito tempo, para você poder produzir conteúdo, escrever, publicar, e você vai levar muito tempo. Então, a gente fez praticamente 100% em mídia paga. Subimos a campanha de webinar para público frio, que não nos conhecia. Eu rodei 2 semanas antes de começar essa campanha de captação de lead, rodei 2 vídeos nossos. Mesmo assim, para um público muito frio. E também é pago. Subi ali no Instagram ou no Facebook, publicava lá e depois impulsionava ele pelo gerenciador de anúncios. Investia lá 5 a 10 reais dia para poder criar público, e as pessoas que engajaram nesses vídeos, eu fazia remarketing para o webinar nosso. E aí sim a gente começou a vender. Então, assim, hoje a gente está batendo aí quase 150 mil de faturamento, agora que a gente vai começar a investir em blog e em conteúdo, porque faz sentido para nós nesse momento, porque a gente está crescendo muito rápido.
E uma estratégia de conteúdo bloqueia você contra os concorrentes. Foi o que a Egro fez. Hoje a Egro tem mais de 200 mil acessos mês. Nenhum concorrente de software de gestão ou similar tem o que eles têm. Conteúdo, audiência e marca, né? Branding forte. Perfeito, perfeito. Era bem para entender a tua percepção nesse início de aquisição versus produzir conteúdo e ter essa visão mais longo prazo, assim. Por isso que eu fiz a pergunta. Obrigado. Fique à vontade, pessoal. Mas só para acrescentar, Martim, nada impede você produzir conteúdo não focado em SEO, né, não focado no orgânico, mas para você impulsionar ele em redes sociais para começar a criar público. E aí, claro, claro, faz sentido, sim. Daqui 2, 3 meses você começar a vender para eles. Perfeito, perfeito. O pessoal tá tímido. O que aqui, vou até dar uma dica, já que ninguém está perguntando, aqui o que tem funcionando bastante é campanha dentro do Instagram. O Instagram está realmente, ainda mais no nosso perfil, que é mais o profissional, né? Hoje a nossa base de clientes, 25% é produtor rural. A maioria é profissional, é agrônomo, é técnico, é gerente ou é filho de produtor. Então, o Instagram tem funcionado bastante aqui e também o WhatsApp. A gente sempre cria, quando a gente faz campanhas, a gente sempre criava grupos, canal no Telegram, né, que está na moda hoje a galera usar. Só que no agro, cara, cada campanha que a gente fazia, tinha 200 pessoas que entravam, no máximo 220 que aconteceu. E essa última vez a gente criou, ao invés de mandar para o Telegram, enviava para o grupo do WhatsApp. A gente quadruplicou o número de pessoas. A gente teve aqui 4 grupos de WhatsApp com 200 pessoas dentro. E o nível de engajamento e interação foi muito maior. E a estratégia nesses grupos era de divulgação de conteúdo, de relacionamento? Como vocês abordavam a estratégia de relacionamento nesses grupos? Nesse caso, como a gente vende aqui infoproduto, né, a gente vende conteúdo a princípio, a gente mantém ali o grupo para poder esquentar a galera, né, meio que dar a provocar, jogar alguns textos ali persuasivos, algumas copies, alguns gatilhos, para poder a galera realmente animar, para poder comprar. Então, ele fica ali, o grupo aberto, até a gente encerrar o carrinho de vendas. Depois que encerra, a gente vai manter esse grupo para gerar esse nível de engajamento, publicar conteúdo, sair um novo blog, eu vou colocar lá, e também sempre estar atento aos níveis de perguntas e interação que acontece. Porque é nesse tipo de interação orgânica e espontânea que o teu lead tem, é que você encontra as maiores dores deles. As perguntas espontâneas, você fala assim, caralho, é isso aqui que eu vou fazer. Aí você vai, cria um conteúdo e explode, igual aconteceu aqui com esse vídeo que eu mostrei. Foi uma pergunta que eu vi num grupo sobre drone, que eu falei, caramba, vou fazer um vídeo sobre isso, porque a galera realmente não entende. E foi esse nível aí de interação que aconteceu. Michael, eu vou aproveitando e vou fazendo pergunta, então. Quando tu pensa em conteúdo para patrocínio em rede social, que nem tu falou, para começar a esquentar e levantar público, versus um conteúdo para SEO, de que tamanho nós estamos falando de diferença de esforço? Porque, assim, para SEO, o que eu sei, pelo menos, a gente está falando de 2.000 palavras para mais. E conteúdo para levantar público em rede social, normalmente pode ser bem mais curto, mas que tamanho que pode ser esse conteúdo? Conteúdo para SEO, eu recomendo no mínimo 1.200 palavras para você poder trabalhar. 2.000 é um bom número, realmente, para mim, é o melhor número, mas encontrar redator no agro que escreva bem para blog é um desafio. Então, você vai ter um pouco de dificuldade aí de encontrar. Lá na Egro, o que eu fiz foi recrutar alunos de pós-graduação da Exalc. Como a Egro, na época, tinha um escritório em Piracicaba e eu ficava lá, foi muito fácil, porque Piracicaba tem Exalc, né? Exalc é a maior referência.
Então, eu recrutei alunos de pós-graduação para poder escrever para mim. Recrutei e treinei, né? Porque os caras são acostumados a escrever artigo acadêmico. Então, treinei os caras, realmente mostrei como que era escrever para blog. Passou uns 2 meses de treinamento até, de fato, eles pegarem a manha. Para conteúdo de mídia social, você pode começar com conteúdo de Instagram. Eu acho que você nem precisa ter conteúdo em blog. Por exemplo, se você olhar o nosso Instagram lá, eu comecei com posts. Fazia carrossel, pegava um tema que eu identificava que era polêmico ou que ia chamar atenção, fazia carrossel ou só um post mesmo de imagem chamativo, com uma copy chamativa, e na legenda mesmo eu colocava lá, que no Instagram é possível você colocar até 2.200 caracteres. Então, na própria legenda eu já fazia um conteúdo. E isso é muito mais rápido, muito mais prático de você fazer e de você criar público. Então, eu esquentei esse público com esse tipo de conteúdo. E de lá para cá, a gente fez apenas 4 artigos, cara, no blog. Daí o artigo no blog para construir público é um artigo muito mais chamativo do que educativo. Assim, é muito mais... você pega uma headline polêmica do tipo, como economizar 90% de aplicação de herbicida. Pô, é muito chamativo, sabe? Então, o cara vai clicar. E aí, no clique, eu coloco lá a imagem, coloco o vídeo, ponho o texto e faço um artigo no máximo de 1.000 palavras falando sobre o que eu quero falar. E não me importo com SEO. Só me importo em fazer com que o cara saiba que exista aquela coisa. No caso, a tecnologia, né? Que a gente vende. Então, nesse meio tempo, nesses 3 meses, a gente fez só 4 artigos no blog e o restante era carrossel, post mesmo, fixo, um post mesmo ali, um slide ou vídeo. Vídeo de no máximo 5 minutos. Mais que isso, a galera perde interesse. Deixa eu fazer Tu quer fazer uma pergunta, Camila? Sim, eu já ia aproveitar o gancho do Martin. Tudo bem, Michael? Na verdade, é o seguinte, a Bioin, ela trabalha especificamente com monitoramento e controle biológico de pragas, tá? Então, o que eu vejo, assim, é algo que eu tenho conversado um pouco com o Martin também, é a questão de... O que eu vejo de forma geral dos blogs hoje? Tem muito texto que não é específico da tua empresa. Por exemplo, eu sou uma empresa de biotecnologia, mas eu escrevo no meu blog sobre solos. O que eu vejo para o blog da Bioin, tá? Algo que seja referência na parte de pragas agrícolas. Então, o produtor pensou em pragas, ele procura... Primeiro que ele procura é a Bioin. Isso está certo de uma forma de captação ou não? Porque isso pode restringir daqui a pouco um produtor que está procurando outro assunto, acabar caindo na nossa página e se interessando pela parte de manejo de pragas, entende? O quanto isso é positivo e o quanto isso se torna um pouco negativo também nessa aquisição de pessoas para dentro do blog. Tá, para sua pergunta existem várias respostas, tá? E também várias estratégias. Tudo depende do seu modelo de vendas. Se você vende inside sales e você vende um software, você precisa de muito tráfego para você poder alimentar o teu pipe e o teu comercial atender a todo mundo. Porque se você pegar lá o teu funil, você vai ter as taxas de conversão. De 1.000 visitantes, você vai ter lá, sei lá, 10 levantados de mão. Mais ou menos isso. Um bench aqui bem rápido, tá? Então, se você tem 10 levantadas de mão por mês, levantar de mão é o cara que pede contato para poder, quer ouvir o que você quer me vender. Se você tem 10, você não consegue escalar o teu time comercial. Você fica ali sempre refém daqueles 1.000 visitantes. Quando você é específico, e você não está errada, quando você é específico, você se torna referência de fato naquele assunto. Só que, dependendo do da dor que se ataca, às vezes ela não está consciente para a tua persona. E aí, se você buscar lá no Google Trends ou no planejador de palavras-chave do Google, você vai perceber que, às vezes, a palavra-chave para o teu nicho não tem volume. Se ele não tem volume, é porque as pessoas não estão buscando. Se elas não estão buscando, é porque elas não têm a dor. Às vezes ela tem, mas como o nível de consciência é baixo em relação à gestão, a processos, a boas práticas e a tecnologia, ele não busca ativamente alguma coisa.
Então, o que acontece? Você precisa atacar ele por outros lados, que foi o caso da Egro. Se você pegar gestão agrícola, tem 100 buscas por mês no Google. Você acha que 100 buscas por mês alimentaria o pipe da Egro? Não, jamais. Então, a gente vai atacando outros problemas ali em volta dele, para ele começar a aumentar o nível de consciência daquilo que ele precisa fazer. Então, lá a gente falava sobre calagem, sobre solo, sobre manejo integrado de praga, sobre clima que é uma dor muito grande. E aí, quando ele cai no blog da Egro, o Pixel capta ele. Eu faço um remarketing para um artigo de gestão, ou eu faço um remarketing para um conteúdo de webinar, de e-book ou de planilha, para um conteúdo mais próximo do que eu vendo. Então, eu faço esse cara caminhar na minha jornada de vendas, até de fato ele encontrar um mega artigo, ou um mega e-book, ou um mega webinar, especificamente falando sobre aquilo que eu vendo, sobre gestão agrícola, ou no seu caso, sobre monitoramento de praga. E aí sim, ele fala assim, caramba, é disso que eu preciso. Só que esse caramba, é disso que eu preciso, ele levou 1 mês, 2 meses, 3 meses para caminhar na sua jornada até, de fato, despertar para a consciência e entender que ele precisa de você. Então, tudo depende. Então, a minha explicação, eu fui muito na lógica, se o teu modelo de vendas é inside sales, você precisa de volume, faz sentido você atacar outros problemas. Se o teu modelo de vendas é muito mais field sales, consultivo, talvez volume para você não faz diferença, e sim qualidade. E aí, na qualidade, você pode ter outras estratégias para você conseguir isso aí. Talvez uma prospecção ativa, talvez grupos, fóruns de WhatsApp, de LinkedIn, de Facebook, e alguma outra coisa nesse sentido. Você vai conseguir encontrar leads mais quentes ou mais preparados. Tá, obrigada. Michael, tu acabou comentando que o WhatsApp talvez seja o canal onde os produtores estão mais, o público agro está mais. Como a gente não consegue medir e oferir dados assim do WhatsApp, como é que tu usa o WhatsApp para growth? Tu só é um canal de aquisição, daí que tu joga link e redireciona eles para o blog? Como é que tu usa o WhatsApp para... Bom, eu já fiz vários experimentos aqui na minha empresa e também com clientes de consultoria. Hoje eu tenho 5 clientes no agro que vendem tecnologia, vendem software, né? E eu já tentei fazer campanha de topo de funil ou de levantada de mão, levando para o WhatsApp, mas não rolou muito. Muito frio, pouca interação. O que a gente tem feito aqui? Sigo a campanha de topo lá com conteúdo, com artigo, com vídeo, para poder esquentar esse cara. Eu faço campanhas de conversão de e-mail para planilha, para e-book, para webinar, e nessa conversão eu já pego ali dados se ele é produtor, se ele é agrônomo, se ele trabalha numa fazenda, se ele é consultoria. Eu faço ali aqueles campos, né, que a gente tem quando vai converter numa landing page. E quando eu tenho uma base já com esses dados, eu começo a fazer campanha de e-mail marketing para eles e com o link do WhatsApp. Então, lá, o cara que já converteu em dois e-books, uma planilha, ou até o cara que converteu já num material, e eu percebo que ele tem perfil de tamanho e perfil, se ele é produtor ou se ele é consultor, eu já jogo ele numa automação de e-mail marketing para levantada de mão. Uma sequência de 3, 4 e-mails com copy bem persuasivo, atacando no problema, na dor, ou fazendo contando uma história, né, fazendo ali um storytelling, e sempre com botão. Se você tem uma dúvida, ou você quer elevar o teu nível de gestão, por exemplo, né, ou se você quer melhorar o teu manejo de pragas, clique aqui nesse link e fale comigo diretamente no meu WhatsApp. E aí, nesse caso, eu uso a autoridade do CEO. Vou dar um exemplo aqui lá da AgroIntelli. Todos os e-mails que a gente envia, que eu escrevo, eu coloco como o Renato, como se ele estivesse escrevendo. E a copy, ela é muito pessoal, é muito, muito conversacional. É como se eu estivesse falando somente com ele. Inclusive, até o template, a gente não usa o template de e-mail marketing. O template é a pior coisa que existe. Use aquele texto puro que tem nesses softwares de e-mail marketing, que dá uma sensação que é um e-mail de Gmail. Ele vai vir como se fosse um Gmail disparado para outro Gmail.
E aí, no meio do texto que eu estou falando, eu coloco um link para o WhatsApp do Renato, ou WhatsApp de algum cliente. Porque eu já tenho o dado dele, eu sei que esse cara é produtor, eu sei que esse cara tem mais de 500 hectares, e eu sei que ele abriu 2, 3 e-mails e visitou várias páginas, que a gente faz lead scoring. Então, eu sei que esse cara está preparado, ou pelo menos está mais preparado, para poder ouvir um discurso de vendas. E aí sim, o cara converteu ali no WhatsApp, aí já é um trabalho de vendas, né, do cara poder ali fazer uma nutrição ou fazer uma qualificação para levar para uma call. Beleza, muito obrigado. Pessoal, sem querer se estender muito, então, no máximo mais 5 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer compartilhar um pouco do que está fazendo, implementando dentro de casa? A hora é agora, hein? Depois sai mais caro, depois tem que pagar, né, Michael? É mais caro. Aí o ticket aumenta. Obrigado, Camila. Imagina. Tamo junto. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Michael, então, última pergunta. Como é que eu faço para contratar o Michael, se eu não tenho ideia como fazer growth? Tá, vamos lá. Você pode enviar um e-mail. Vou colocar aqui meu e-mail, meu WhatsApp, que a gente pode conversar aí e entender qual que é o desafio de vocês, para quem está querendo buscar algum tipo de ajuda. Aqui meu WhatsApp e tá aqui meu e-mail. E-mail pessoal, e-mail da empresa é só para infoproduto, né, da Agribase. E a gente pode conversar. Show de bola. Obrigado, pessoal, por participar. Muito obrigado também, Michael. Eu achei muito bom as dicas que tu trouxe em relação a ferramentas, métodos. Então, fico super agradecido pelo tempo que disponibilizou para compartilhar conosco. E agradeço também a presença de todos aqui. E vamos crescer. Isso aí, galera. Vamos fazer esse agro, se desenvolver e aumentar esse nível de consciência em relação à tecnologia. A gente está muito atrás ainda. Beleza. Obrigado, pessoal. Uma Valeu. boa tarde e boa semana. Tchau, tchau. Valeu. Abraço.